Mateus capítulo 13, versículo 47 a 50 diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, por que Jesus falava por meio de parábolas? Alguém sabe falar? Por que Jesus falava por meio de parábolas? Inclusive, essa pergunta que eu estou fazendo aqui, ela não está muito correta. Ela está, talvez, um tanto incompleta. Porque essa foi uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus Cristo. Está em Mateus capítulo 13. Se vamos observar a partir do versículo 10, nós vemos o momento em que os discípulos questionam a Jesus Cristo dizendo: por que lhes fala por parábolas? Olha a pergunta: por que lhes fala por parábolas? No sentido, seria traduzido assim: por que o Senhor fala a eles por parábolas? Ou seja, quando Jesus Cristo falava às multidões, ele usava o método de parábolas. Entretanto, quando estava com os seus discípulos no particular, dentro de uma casa, num certo lugar em que pudesse ter uma intimidade maior, Jesus não falava por parábolas. Tanto é que a resposta de Cristo é: eu falo a eles por parábolas para que eles não entendam. Para que eles vendo não vejam e ouvindo não ouçam. Ao passo que aos filhos do reino, esses mistérios são revelados. Então, na verdade, essas parábolas, elas trazem na sua essência revelações profundas acerca dos mistérios do reino de Deus. O reino de Deus consiste no mistério, de maneira que aqueles que não são eleitos, de maneira que aqueles que não são filhos, eles não podem entender esses mistérios. Esses mistérios estão ocultos para aqueles que não são os eleitos de Deus. Agora, os eleitos de Deus, pelo contrário, eles recebem esta revelação de Deus no seu espírito. Não é meramente uma revelação intelectual, no âmbito do intelecto, mas é uma revelação no espírito. Até porque no âmbito do intelecto, você pode pegar uma parábola dessa, e aqui você tem a parábola e tem o significado em seguida da parábola. Você pode levar a uma universidade, chamar um doutor em línguas, né? Ou que seja em texto, e ele então vai ler o texto, e ele poderá fazer toda uma análise sintática, morfológica, uma análise do texto em todas as suas estruturas. Entretanto, mesmo compreendendo o texto na sua objetividade, isso não significa que houve ali revelação. A revelação acontece no espírito humano. Quando então a pessoa ela recebe essa mensagem, e então o Espírito Santo lhe abre o entendimento para compreender coisas que estão no coração de Deus. E nós estamos já há algumas semanas nesse processo de receber tais revelações, de sermos ministrados por essas verdades, esses mistérios que agora para nós já não são mais mistérios. Embora essa última parábola, ela ainda traz alguns mistérios que são grandes, e talvez você chegue até a se arrepiar, ou até sinta um certo receio no seu coração, quando nós dissermos o mistério desta parábola da rede. Só para os irmãos terem uma conexão, quando se fala de reino dos céus, nós temos que entender que o reino dos céus é o reino de Deus. Amém, queridos? O reino dos céus não é outro reino, é o reino de Deus. Entretanto, não se pode falar de maneira geral que o reino de Deus é o reino dos céus. Alguém pode, mas como é que o reino dos céus é o reino de Deus, mas o reino de Deus não é o reino dos céus? Aí poderíamos dar um exemplo prático para que você compreenda o que estamos dizendo. Se você está em um outro país, você está lá no Japão, digamos, e aí você esteja vindo para Brasília, você mora em Brasília. Você fala: vou pegar um avião para Brasília ou um avião para o Brasil? Você vai para o Brasil. Estou indo para o Brasil, está em outro país. Isso porque Brasília é Brasil. Ou não é? Brasília é Brasil. Entretanto, você não pode falar que o Brasil é Brasília.
O Brasil é Brasília? Mas Brasília é Brasil? Vamos lá. Brasília é Brasil? É o Brasil? Não, mas é Brasil. Faz parte dele. Mas o Brasil é Brasília? Não, porque o Brasil é maior do que Brasília. Enquanto que Brasília, embora parte do Brasil, ele é menor do que o Brasil. Assim é o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus, ele é maior do que o reino dos céus. Em que aspecto? O reino de Deus, ele vai de eternidade a eternidade. Esse é o reino de Deus. Ou seja, desde do primeiro relacionamento de Deus com as suas criaturas, com o seu poder e o seu domínio e autoridade, ali já é o reino de Deus. O reino dos céus, entretanto, se refere ao reino de Deus desde a encarnação de Jesus Cristo até o final do milênio. Por que desde a encarnação de Jesus Cristo até o final do milênio, o reino de Deus agora é chamado de reino dos céus? Exatamente porque dentro deste período da encarnação de Cristo até o final do reino milenar, este período é o período em que o reino de Deus, ele ganha uma natureza intrínseca, uma natureza de caráter espiritual, uma natureza orgânica, em que o reino de Deus não é um trono lá em Jerusalém, no qual se assentava Salomão, se assentava Josafá, se assentava, porque o reino de Israel, embora reino de Deus, ele tinha uma natureza terrena, tinha uma natureza política, uma natureza material, porque os seus limites estavam em Jerusalém. O trono estava em Jerusalém. O rei era um homem que ali estava assentado. E tudo o que acontecia ali era de ordem material. Até as bênçãos que Deus prometeu na primeira aliança para o povo de Israel eram bênçãos de caráter temporal e de caráter material. Basta que você leia Deuteronômio capítulo 28 e você verá como que aquele reino de Deus com o povo de Israel antigamente era um reino de características meramente humanas. Quando, entretanto, veio, o verbo se fez carne, e aqui começa de fato esse reino dos céus, ou o reino dos céus, ou melhor, o reino de Deus, ele assume agora a partir de Cristo uma outra natureza. Ele assume uma natureza interior, orgânica. Imagine que Deus, o verbo que é Deus, ele se fez o quê? Carne. Então aqui está o reino dos céus. Quando Deus entra dentro do homem, não é uma questão de Deus aparecer para o homem lá no Monte Sinai. Falar, pessoal, eu vou dar essas leis aqui para vocês cumprirem, viu? E se vocês transgredirem, eu vou dar chicotada em todos vocês. Não é isso. Agora, Deus, ele vem habitar o homem. A natureza orgânica desse reino é Deus no espírito humano. Esse é o primeiro mistério revelado nessa primeira parábola, que é a parábola do semeador. O reino é semeado dentro do coração do homem. E aí nós temos que agora abandonar qualquer conceito e qualquer entendimento de um reino meramente litúrgico, meramente ritualístico, meramente exterior, para agora voltarmos para o nosso interior. O Espírito de Deus habita em todo aquele que crê. O inimigo, entretanto, ele vem para confundir, e ele vem para roubar esse entendimento, para que você não viva como templo vivo de Deus, para que você não viva a vida interior com Deus, não tenha uma experiência de vida no seu interior, para que você viva de maneira superficial, viva de maneira exterior, viva de maneira ritualística, preocupado com as coisas exteriores. Aí veio o diabo, semeou o joio no meio do trigo, veio o diabo, transformou a pequena hortaliça numa grande árvore, veio o diabo e colocou o fermento na farinha. São ações do maligno para corromper e para destruir. Por isso que então o Senhor fala da parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola, dizendo que muitos, ou que sejam poucos, né, acabarão por encontrar um tesouro escondido. Ora, o tesouro escondido é o reino de Deus, que foi perdido, não do interior dos filhos de Deus, mas foi perdido do entendimento. Então, resgatar esse tesouro, no sentido de você encontrar o tesouro, ou a pérola de grande valor, e então você, entendendo o valor e a preciosidade desse reino de Deus, que está oculto no campo, ou que é uma pérola raríssima de grande valor, porque você compreende no seu coração. Quem obtém a revelação deste reino, o que ele faz?
ele abre mão de tudo para alcançar este reino. Ele vende tudo o que tem para comprar esse reino. Vende tudo o que tem para comprar o campo, que tem o tesouro, a pérola. Não está falando do dinheiro físico, material. Não. Está dizendo de quê? Está falando que você agora consegue observar naquele reino que ele é mais precioso do que qualquer outra coisa. Nada existe mais precioso do que o reino de Deus. Nada. Você pode ganhar o mundo inteiro, você pode comprar todos os carros do mundo inteiro, os carros importados, todas as casas, as mansões, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas nada se compara ou equivale ao reino de Deus no interior do homem. Esse reino de Deus, entretanto, atenção, um dia ele vai se manifestar. Foi aqui que nós paramos na semana passada. Ele vai se manifestar. A Bíblia diz que um dado momento escatológico, os filhos de Deus, eles se manifestarão como tais. Esse reino hoje está em nós, ele nos governa, está no nosso espírito. Entretanto, se você chegar para alguém e falar assim, olha, olhe para mim, a pessoa vai olhar para você, e você vai dizer assim, olha, eu sou o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de mim. A pessoa vai dizer, você está ficando doido? E se você afirmar, está dentro de todo mundo? Não, está dentro somente daqueles que creem no Evangelho. Aí piorou a situação. Vão dizer que você está louco. Porque qual é a diferença entre você e o outro? Qual a diferença entre o Filho de Deus e a criatura de Deus? Porque é dito, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, todos são criaturas. Agora, somente quem crer é que será feito filho de Deus. É esse ser filho de Deus que é o ser constituído reino. Aí alguém vai dizer assim, mas como é que você pode provar isso? Então, humanamente falando, fica um tanto difícil você provar questões espirituais. Entretanto, um dia, esse reino vai se manifestar. Será a manifestação do reino de Deus ao mundo inteiro. Isso acontecerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Evidentemente, esses que serão manifestados durante esse reino a todo mundo, são aqueles que, ao encontrarem a pérola de grande valor, são aqueles que, ao encontrarem o tesouro no campo, eles vendem tudo o que têm para adquiri-lo. Ou seja, fazem daquilo, ou do reino de Deus, a coisa mais importante. A pessoa está disposta a abrir mão de qualquer coisa para experimentar e vivenciar esse reino de Deus. Então, quando Cristo voltar, Cristo e o seu povo, redimido, santificado, transformado, conformado, glorificado, salvo plenamente, Cristo e a sua igreja vencedora. Entenda essa palavra, igreja vencedora. A igreja de Cristo ela é muito grande, mas o Apocalipse diz que somente aqueles que vencerem é que receberão da parte de Cristo o compartilhar do seu reino. Somente os que vencerem. Nós lemos em Apocalipse, eu quero ler com os irmãos agora novamente. Apocalipse capítulo 2. Abra sua Bíblia e observe o que está escrito. Versículo 26 e 27. Diz assim, olha, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então nós temos aqui algumas informações. Então, eu pergunto à igreja, para quem o Senhor dará autoridade sobre as nações? Ao vencedor. Pastor, mas eu penso que todos os crentes são vencedores. Então você tem que ler com mais atenção cada uma dessas cartas aqui do Apocalipse. Carta a Éfeso, carta à igreja em Esmirna, carta à igreja em Pérgamo, carta à igreja em Tiatira, carta à igreja em Sardes, carta à igreja em Filadélfia, carta à igreja em Laodiceia. Ao lermos essas cartas, o que nós vamos observar? Que em cada uma delas, o Senhor se dirige, primeiramente fazendo um elogio àquela igreja. Em segundo lugar, o Senhor demonstra uma fraqueza da igreja, demonstra uma falha da igreja, demonstra algum aspecto da igreja que não está de acordo com o propósito de Deus. É Deus revelando os mistérios. Inclusive a próxima série de 7 será essas 7 cartas. E então, no finalzinho de cada uma das cartas, o próprio Jesus nos convida a uma mudança, ao arrependimento. Então ele diz, olha, aquele que vencer. Ora, vencer o quê? Aquele que vencer esta condição degradada da igreja.
aqueles que reagirem positivamente, aqueles que estiverem insatisfeitos com a mera aparência do reino, aqueles que estão insatisfeitos com o joio, aqueles que estão insatisfeitos com a grande árvore, aqueles que estão insatisfeitos com o fermento, e deles então abre mão, rompe com o cristianismo caído, para então viver uma experiência real de reino de Deus. Esse então, o vencedor, e somente o vencedor é que então receberá da parte de Cristo a autoridade sobre as nações, com a vinda de Cristo. Portanto, Cristo e os cristãos vencedores irão reinar por 1000 anos sobre nações. Mas é aqui onde é que entra a parábola da rede. Pastor, eu pensava que Jesus ia voltar, e ao voltar levaria a igreja para o céu, jogaria os ímpios no lago de fogo e ponto final. Eles ficam lá ardendo a vida toda, nós lá em cima de uma nuvem tocando uma harpa, com aqueles pá de asa batendo atrás, e cantando glória, glória, aleluia, né? E o... Mas não é assim que nós pensávamos? Chegar lá, imagina um guarda-roupa grande que tem, cheio de roupa branca. E aquela fila enorme, né? Cada um para receber sua roupa. E na gola de cada vestido, o nome da pessoa. Olha lá, o nome da irmã Raimunda. Essa aqui é minha, o anjo já tirou a medida, já viu a altura. Tem uns que vai ter que fazer a barra. Isso aí é um entendimento totalmente humano e distorcido da Escritura. O que a Bíblia ensina, aí você tem que ler o Apocalipse para você compreender de maneira clara. Observe que no capítulo 17 e 18, nós temos ali a vitória de Cristo sobre a grande Babilônia. Capítulo 19, a segunda vinda de Cristo. Capítulo 20, o reino milenar. Capítulo 21, a eternidade futura, a nova Jerusalém. Ou seja, entre a segunda vinda de Cristo e a eternidade futura, existe uma dispensação de 1000 anos chamada o reino milenar ou o milênio, ou que seja os 1000 anos. E essa dispensação, portanto, será a manifestação do reino de Cristo. Lembram que quando Cristo veio a primeira vez, e aí o livro de Hebreus diz que ele veio em relação aos pecados, ou seja, ele veio para tratar com o problema dos pecados. Os judeus pensaram que ele veio para reinar, que ele veio para governar. Quando os judeus perceberam, sobretudo ali os discípulos, que ele ia reinar coisa nenhuma, que ele era para morrer, aí os próprios discípulos abandonaram a Cristo. Não foi isso? E aí quando foram crucificá-lo, o que os homens falaram acerca dele? Não, ele não disse que é o rei, então coloca um manto sobre ele, um manto real, um manto vermelho. Aí não, mas todo rei tem que ter um cetro, coloca um cabo de vassoura na mão dele. É para escarnecer, para zombar. Ah, mas cadê a coroa do rei? Não, aí correram lá, pegaram os espinhos, fizeram a coroa de espinho e cravaram-lhe na cabeça. E aí ele ficou lá, apanhando, sofrendo, e o povo zombando dele. Quando o crucificaram, colocaram sobre a cruz: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Mas será que fizeram isso por uma convicção da verdade? Ou fizeram isso por escárnio? Quando agora Jesus, aquele mesmo que foi crucificado, não é outro, o crucificado, que ressuscitou, que ascendeu aos céus, que está hoje exaltado à direita do Pai, está entronizado, glorificado, que se tornou Senhor e Cristo, que é o Senhor de todo o universo, que ele voltar à terra, então agora ele virá, e é dito na Escritura que sobre a sua coxa, no seu manto está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora ele voltará, não mais em relação aos pecados, ele voltará para manifestar o seu reino, para manifestar a sua glória, para manifestar a sua realeza. Ele de fato reinará sobre as nações com cetro de ferro. Haverá um reino de justiça, haverá um reino de equidade. Infelizmente, nós temos no coração sempre aquela expectativa e aquela esperança de que nós teremos um mundo melhor. O homem anda sempre atrás de um mundo melhor. E para tanto, nós acreditamos que nós podemos mudar, mudando os nossos representantes lá na Câmara, não é? Podemos mudar lá o governo, e nós vamos mudar, e nós lutamos e discutimos isso. Isso até de certo modo saudável, no âmbito social e político de cada um de nós. Entretanto,
a nossa única verdadeira esperança está em Jesus Cristo. Somente Jesus é que vai instaurar um reino de justiça, um reino de equidade, um reino onde de fato vai prevalecer a justiça de Deus. Quando então Cristo ele estiver reinando sobre as nações, então é dito que nós, ou pelo menos os vencedores, ou o vencedor, ele então estará reinando com Cristo. Interessante quando se fala desse reino, porque desde quando Deus criou a terra, originalmente, que Deus criou um reino espiritual sobre a terra. Deus criou nos ares, no segundo céu, como está em Efésios, capítulo 5, ou capítulo 6, também está em Colossenses capítulo 1, também está em outros livros da Escritura, em Apocalipse, dizendo que existe aí nos ares todo um governo, em que originalmente Lúcifer fora colocado como príncipe deste mundo, e sob o seu comando e auxiliando-o, principados, potestades, dominadores, poderes, forças espirituais, de modo que existe todo um reino espiritual sobre a terra, de modo que aqui também na terra tem os presidentes, os reis, os imperadores, mas que são controlados por esse reino superior. Os céus governam a terra. Acontece primeiro no céu, para depois ocorrer aqui na terra. Quando Cristo voltar, o Senhor vai despojar e vai retirar e vai destronar Satanás com os seus anjos caídos desses postos. E o próprio Jesus Cristo, com os vencedores, vão ocupar esses tronos neste palácio e santuário espiritual sobre a terra. Cristo e os vencedores reinarão sobre as nações, conforme está claramente aqui. Mas surge uma pergunta, pastor: quem são essas nações? Nós vamos tratar sobre os vencedores, quem são os vencedores, na próxima série de 7, que será a série das 7 igrejas da Ásia Menor, são as 7 igrejas proféticas do Apocalipse. Vamos tratar quem é o vencedor, por que aquele ou aquele outro se tornou o vencedor. Agora queremos tratar quem é ou quem são essas nações que estarão aqui embaixo, sobre as quais a igreja de Cristo, composta de todos os vencedores, reinará sobre eles. E aqui nós entramos num terreno, ao meu ver, maravilhoso, lindo, perfeito. Aos olhos de muitos, entretanto, que não podem compreender os mistérios, que não entendem a economia de Deus, certamente vão ficar assim um pouco... Mas você deve olhar a Escritura, você não deve acreditar no que eu digo, você deve acreditar naquilo que Deus diz na sua palavra. Então você mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa constatar na Escritura esta verdade. Há um certo maniqueísmo no meio do cristianismo. Esse maniqueísmo, que vem desde sempre da origem do cristianismo, é aquela ideia de que existe o bem e o mal. Existe a luz e as trevas. De que você vai para o céu ou para o inferno. E meio termo. Aí esse cristianismo, primeiramente por meio do catolicismo romano, colocou: se vocês quiserem ir para o céu, então venham a mim, que eu sou a autoridade maior da igreja, a quem Deus conferiu as chaves do reino, e aí eu posso absorvê-lo ou condená-lo. E aí a igreja católica romana manteve esse controle de céu e inferno, na medida em que as pessoas submetiam-se ou não às suas ordens e aos seus desejos. Passado isso, veio a reforma protestante, que também continuou pregando esse maniqueísmo de céu e inferno, dizendo: ou você vem para o nosso lado, ou então se você ficar aí na igreja romana, você vai para o inferno. Então ou é aqui para o céu, ou é aí para o inferno. Quando veio o movimento evangélico, que é a última expressão do cristianismo, ainda que essa última expressão ainda se subdivide em outras duas, e agora está nascendo uma terceira, que é o pentecostalismo e o neopentecostalismo, está surgindo uma outra terceira, que não vou dizer agora, mas esse grupo foi o pior. Falou assim: olha, é o seguinte, Jesus, ele vai salvar quem? Não, ele vai salvar aqueles que aceitam Jesus. Se você aceitar Jesus, está salvo. Se você não aceitar, você está perdido. Mas e como é que eu sei se eu aceitei Jesus ou não? Você tem que vir aqui na minha igreja. Quando você ouvir o apelo, você levanta a mão.
Nós vamos orar por você, te entregar um manual de doutrina. Se você cumprir direitinho, você vai. Se não, você não vai. E assim, os evangélicos pregaram por muito tempo dizendo que nós evangélicos, que não dá nem para ser visto no mapa, se você não, digamos no mapa, no sentido, se você pudesse colocar as religiões todas e todas as expressões, procurar com uma lupa você não encontraria, porque se você imaginar que o movimento evangélico, ele está limitado, não somente em número, mas também no tempo e no espaço, o que seria de todo o restante da humanidade, desde Adão até agora os últimos dias? A resposta é simples: vão todo mundo para o inferno. Vai todo mundo para o lago de fogo. E só nós, evangélicos, que estamos salvos. E você também não está garantido, não. Você pode ser evangélico, mas você tem que se manter evangélico até o fim. Porque num vacilo que você der, e você tiver o azar de morrer nesse deslize, inferno direto. Eu quero convidar os irmãos a observarem algo na Escritura. E de antemão é importante que os irmãos comecem a pensar. Esse é um assunto um tanto complexo. Geralmente costumamos ministrá-lo em estudos bíblicos, não em cultos de domingo. Tanto é que eu fiquei hesitante se eu passava ou não essa parábola da rede para os irmãos. Se nós levávamos adiante ou não, ou se eu parasse ali, parava tão somente ali na parábola da pérola, né? Mas não, falei, não, vou continuar. E os irmãos tenham paciência, vamos devagarzinho, vamos digerindo devagarzinho, a gente consegue acabar um dia. Perfeito? Se eu gastar aí 10 semanas para acabar, os irmãos vão me entender. Tá bom? Vamos devagarzinho, vamos compreendendo. Abra o seu coração para compreender verdades profundas, verdades grandes, verdades que certamente podem mudar a sua vida. Então veja, quando você pensar na humanidade, atenção, quando você pensar na humanidade, desde o que a Bíblia chama lá de Adão, digamos, e todos que nasceram, imaginem quantos homens sobre a terra, quantas civilizações que viveram em lugares remotos, que viveram em tempos remotos, pessoas que nunca ouviram falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nunca ouviram falar de Moisés, que nunca ouviram falar da lei, que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, que nunca ouviram falar de Pedro, João e Tiago e Paulo, que nunca ouviram falar da Escritura Sagrada enquanto Bíblia é Sagrada. Quantos? São milhares e milhares de pessoas. Como compreender? Como é que Deus vai julgar essas pessoas? Você já pensou nisso? Como é que Deus vai julgar o mundo? Será que o único critério que Deus vai usar para julgar as pessoas é o critério: quem aqui aceitou Jesus? Vocês 4, vem para cá. Quem não aceitou, vai para o lago de fogo. Será que esse é o critério de Deus? Qual é o critério que até então você trazia no seu coração? Que quem aceitar Jesus vai para o céu, quem não aceitar vai para o inferno. Não é isso? Será que este é o critério divino? Ou será que esse é o único critério? Será que a Escritura não nos diz, em outras passagens, como que Deus trata cada grupo de pessoas? E a partir de então, nós temos que parar um pouco e pensar. Quando a Bíblia fala do julgamento de Deus sobre os homens, a Bíblia sempre vai colocar diferentes tronos, diferentes julgamentos. Quando eu digo diferentes tronos, eu não quero dizer que são vários tronos, enquanto um lugar físico onde se senta. Eu quero dizer que quando a Escritura fala de Deus julgar a humanidade, diz que Ele o faz separadamente para cada grupo de pessoas. Por exemplo, quando Cristo for julgar a igreja, Ele não o fará juntamente com os ímpios. Por que não fará? Ora, porque o julgamento é diferente, no sentido de que as bases pelas quais o Senhor vai julgar, os critérios são diferentes. Até porque a igreja, aqueles que creem em Jesus Cristo, esses não podem ser julgados quanto à vida e morte eterna. Lembra lá de João capítulo 5, versículo 24? Quando Jesus falou: quem crer em mim não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então aqueles que creem em Jesus Cristo, que nesse caso constituem-se a igreja, na igreja, esses não entram em juízo eterno. Nunca haverá um julgamento para a igreja de Jesus Cristo para saber se ela ou cada um dos seus membros receberá vida eterna ou morte eterna.
já está garantido. O próprio Jesus nos garantiu. Ele próprio afirmou dizendo: quem crer em mim não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Na morte nós estávamos e agora estamos na vida. Já houve essa mudança. Quantos aqui creem no Evangelho, no seu coração? Tenha isso certo no seu coração, de que você não entra em juízo eterno. Amém? A igreja não entra em juízo eterno. Entretanto, temos que ressaltar, conforme está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, quando o apóstolo Paulo diz: importa que todos nós, ora, nós quem? Aqueles que foram santificados, e portanto ele se dirige à igreja, ele se dirige àqueles que já não entram mais em juízo eterno, porque creram em Cristo e passaram da morte para a vida. Referindo-se à igreja, ele diz: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Ah, pastor, mas agora não entendi mais nada, porque lá foi dito: não entra em juízo. Agora eu tenho que comparecer diante do tribunal de Cristo. É porque esse tribunal de Cristo não é um tribunal para decidir questões eternas. Esse tribunal de Cristo, lá de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, não visa ao julgamento de morte eterna e vida eterna. Haja vista que esses julgados aqui, a igreja, eles já passaram da morte para a vida. Eles não entram em juízo eterno. Então, pastor, para que serve este tribunal de Cristo? É para que cada um de nós, ao sermos julgados mediante as nossas obras, se feitas em Deus ou não, se feitas com a pretensão e a soberba de ser melhor do que os outros, com que objetivo você faz as obras, de onde parte essas obras, qual é a intenção do seu coração. Então, esse tribunal de Cristo, ele visa ao galardão e à disciplina. Não é a morte eterna ou vida eterna. É durante o reino milenar, onde você passará o milênio. Você será um vencedor? Aquele que ao encontrar o tesouro, vendeu tudo o que tem para possuí-lo? Você será um vencedor como aquele que ao encontrar a pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha para possuir aquela pérola? Você colocou o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida? O que ocupou o seu coração? Se você foi um vencedor, então você receberá o galardão de reinar com Cristo sobre as nações. Pastor, eu não fui um vencedor, eu fui um servo mau, eu fui um servo negligente. Eu encontrei o tesouro, eu vi o tesouro, só que eu não tive coragem de vender tudo que eu tinha para adquirir aquele tesouro, até que a pérola era bonita, era grande e tal. Mas eu pensei: poxa, eu tenho tanta coisa que eu poderia, não vou querer essa pérola não. Sou filho de Deus, sou eleito, Ele me chamou, me deu o seu Espírito, mas eu quero viver aqui a minha vida. Eu não quero viver a vida do reino de Deus. Eu não quero que Cristo viva em mim. Eu próprio quero viver por mim. Então, você, durante o reino milenar, será disciplinado por Deus. Bem, mas eu disse isso. Eu não tenho como entrar nesses detalhes, estudá-lo com os irmãos, o tema, o tribunal de Cristo. Apenas disse isso para os irmãos entenderem que a igreja, por exemplo, ela terá um tribunal próprio. Os judeus, a nação de Israel, enquanto nação de Israel, também será julgada. E não receberá um julgamento no meio de todas as nações. Será um julgamento separado. Você vai encontrar isso em Mateus, lá no capítulo 19, quando Jesus Cristo diz que há 12 tronos, sobre os quais os 12 apóstolos se assentarão para julgar as 12 tribos de Israel. Então vocês imaginem que o povo de Israel, em razão da aliança que Deus fez com Abraão, então aquele povo, ele terá um julgamento separado das demais nações e também separado da igreja, haja vista que eles constituem um povo peculiar, um povo diferente em razões do pacto que Deus fez com Abraão, de acordo com a nação terrena de Abraão e não a nação espiritual que é a igreja. Os irmãos entendem essa questão? Então a Bíblia fala de 12 tronos, Mateus capítulo 19, fala sobre o tribunal de Cristo. São momentos diferentes, são tribunais diferentes, são julgamentos diferentes. Por exemplo, os anjos caídos. Os anjos caídos. Em que momento eles serão julgados? Será que os anjos caídos serão julgados ou não serão julgados? Todos serão julgados.
Toda criatura será julgada. Os demônios serão julgados. A Bíblia não deixa brecha para que nada fique fora. Os anjos, por exemplo, conforme 1 Coríntios capítulo 6, será julgado durante o milênio, exatamente pela igreja, a igreja vencedora. O apóstolo Paulo dizendo dos litígios entre os irmãos, das disputas judiciais entre os irmãos. Ele falou assim: olha, como é que vocês levam um ao outro à justiça? Como é que um crente, um servo de Deus, vai levar o outro, né, à justiça? Vão ambos diante de um ímpio para que ele julgue a causa de vocês? Vocês que irão julgar os anjos e o mundo. Então há o julgamento dos anjos. Não se pode julgar os anjos caídos juntamente com os homens, porque são bases diferentes, são critérios diferentes. Cada tribunal tem um critério diferenciado, uma base diferenciada. Um outro exemplo. Em que momento, pense comigo agora, serão julgadas as nações? Os homens, de uma maneira geral. Porque a igreja, entenda, quem aqui é brasileiro? Melhor perguntar quem não é brasileiro, né? Bem. O irmão Istvan não é brasileiro. O Istvan é húngaro. Na verdade, você não é húngaro. Não. A minha pergunta não foi tola. Eu não ia perguntar quem aqui é brasileiro, né? Seria uma coisa mais besta do mundo, né? Com exceção do Istvan, todos seriam. E aqui não tem nenhum brasileiro. E aqui não tem nenhum húngaro. Haja vista que éramos nós brasileiros ou húngaro antes de morrermos. Nós morremos com Cristo. E ao renascermos, no novo nascimento, em ressurreição com Cristo, nós nascemos de Deus e, portanto, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, nós somos do céu. A nossa cidadania é celestial. Nós nascemos de Deus, somos, portanto, do céu. O novo homem não é da terra. Está lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. O primeiro homem, Adão, é da terra. O segundo homem é do céu. Nós somos segundo homem, nós somos novo homem, portanto, somos de onde? Do céu. Então, no momento que nós nos convertemos, nós deixamos isso no plano de Deus. Perfeito? Nós deixamos, ele já não nos considera brasileiros ou húngaro ou francês. Nós perdemos essa característica no plano de Deus para nos tornar cidadãos celestiais. Portanto, atenção, quando se fala das nações, estamos falando daqueles que não nasceram de novo. Sim ou não? Que não nasceram de novo. Porque se tivesse nascido, não seria nação, seria igreja. Por isso é que a Bíblia diz que há os judeus, há as nações e há a igreja. Isso Paulo diz em 1 Coríntios, né, no capítulo 10, versículo 30, salvo engano, dizendo: não sejais causa de tropeço, nem para as nações, nem para os judeus, e nem para a igreja. Então Deus, ele classifica os homens, a humanidade, de acordo com o seu propósito. Para Deus existem as nações, para Deus existe a nação, Israel, para Deus existe a igreja. Pastor, eu faço parte de quê? De Israel, das nações ou da igreja? De onde é que você faz parte? Da igreja. Pastor, e se um judeu se converter a Cristo, ele vai ser nação? Ele vai ser a nação de Israel? Vai ser igreja? Vai ser o quê? Igreja. Porque na igreja não tem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Quantos se convertem a Cristo, torna-se novo homem. Um novo homem. Único homem. Cristo e a igreja, o novo homem. Então, quando Deus for julgar a igreja, tem o tribunal de Cristo. Quando for julgar os anjos, terá o tribunal dos anjos. Quando for julgar, no caso... Quem? Os judeus têm os 12 tronos, não é isso? E quando ele for julgar as nações, hein? E quando ele for julgar as nações, e aqui é o grande tema do apóstolo Paulo. Lembra que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 2, quando
Jesus Cristo julgar os segredos dos homens conforme o meu evangelho? Parece estranho o apóstolo Paulo dizer, conforme o meu evangelho. Paulo bastaria dizer, conforme o evangelho. Mas por que Paulo diz o meu evangelho? Por quê? Será que Paulo estava se orgulhando de que ele... Não, é porque o evangelho revelado a Paulo, ele transcende o evangelho revelado a Mateus, a Marcos e a Lucas, ou a qualquer outro, né, que porventura tenha nos legado aí o evangelho. O evangelho de Paulo é um evangelho completo. O evangelho de Paulo, ele não é apenas um evangelho judicial, tampouco é um evangelho judicial e orgânico. O evangelho de Paulo é um evangelho universal. Ele teve a compreensão como Deus vai tratar todas as pessoas, quais os critérios, como é que Deus vai fazer para julgar uma criança, por exemplo. Como é que pode pegar, eu pergunto, uma criança de 4 anos de idade, tem como aceitar a Jesus? Arrepender-se dos seus pecados? Pedir perdão? Ser batizado? Com que consciência ela pode fazer isso? Mas eu pergunto, e ela pode simplesmente ser salva? Aí vamos para o céu, leva as criancinhas para o céu, inocente. Ora, mas não é dito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Ou todos menos as crianças? Hã? Todos pecaram ou todos menos as crianças? Observa que há alguns problemas que têm que ser resolvidos. Nós temos que compreender. Quando diz todos pecaram, todos os homens do mundo inteiro. Como então o Senhor vai julgar? Aí Paulo diz, Deus julgará os segredos dos homens conforme o meu evangelho. Esse evangelho de Paulo, que é um evangelho não somente judicial, não somente orgânico, mas também é um evangelho universal. Ele fala mesmo daqueles que viveram num tempo remoto, num lugar remoto, mesmo aqueles que nunca ouviram falar a palavra Jesus, aqueles que nunca ouviram falar a palavra Bíblia, que nunca ouviram a palavra Moisés, que nunca ouviram a palavra lei, que nunca ouviram nada. Pessoas distantes, remotas. Como Deus irá tratar as nações? Pastor, o que isso tem a ver com a parábola da rede? Eu não sei se eu vou conseguir dizer hoje para os irmãos, né? O assunto é denso, eu tenho que ir devagarzinho para você ir digerindo, porque se você se entalar, você pode morrer. Não pode. Se você entalar, você pode até nunca mais voltar aqui. Então temos que ir devagarzinho, e você vai compreendendo aos poucos. Perfeito? O evangelho de Paulo é um evangelho universal. Ele próprio, falando de si mesmo, ele disse lá em 2 Coríntios capítulo 12, assim, olha, conheço um homem, falando de si mesmo, que há 14 anos ele foi arrebatado até o 3º céu. E sei que tal homem também foi arrebatado ao paraíso. Ou seja, foi ao 3º céu e também foi ao paraíso. E lá, diz ele, ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito referir. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele recebeu tantas revelações, mas tantas revelações, que Deus falou assim, olha Paulo, muita coisa você não está autorizado a dizer, e outras coisas, mesmo que você tivesse autorização, não há linguagem humana que expresse, não há linguagem humana capaz de expressar o que você compreendeu nos teus arrebatamentos. Agora, aquilo que você poderá falar, que é o mínimo que eu vou permitir que você transmita aos homens, ainda assim, é ainda um evangelho mais amplo, porque ele abarca e ele inclui a todos os homens. O grande problema do cristianismo foi que eles leram superficialmente os evangelhos e esqueceram do evangelho paulino. E aí, nem mesmo compreenderam os evangelhos, né? Que dirá o evangelho de Paulo, que é mais amplo. De modo que, quando Deus então for julgar as nações, aí ele estabelece na sua economia 2 tribunais para as nações. Pastor, mas 2? Por que 2? Interessante. Ele estabelece um tribunal para julgar as nações no início do milênio. Está em Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante. E ele estabelece um outro tribunal no final do milênio, que é chamado o grande trono branco. Então é isso que você tem que compreender. O grande trono branco não é para a igreja. O grande trono branco não é para os anjos.
O grande trono branco é para as nações. Tanto quanto o trono de glória, Mateus 25:31 fala: quando vier o Filho do Homem com os seus anjos, na glória do seu Pai, na sua própria glória e dos seus anjos, ele se assentará no trono de sua glória, e ele reunirá ao seu redor as nações. E ele então vai julgar, vai separar os bodes das ovelhas. Pastor, aí não, aí só está pulando corguinho. Aí é a igreja. Nós vamos ler o texto e você dirá se são as nações ou a igreja. Deixa a escritura falar. Perfeito? Deixa ela falar. Deixa ela falar. Para você de falar. E eu só posso falar o que ela diz. Se eu acrescentar, você levanta a mão do seu lugar, fica de pé e você pode me repreender. Perfeito? Mas veja. O trono de glória antes do milênio, o trono branco depois do milênio. Pastor, mas por que 2 tronos para as nações? Simples. O trono de glória será para julgar as nações que estarão vivas por ocasião da segunda vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, não terá nações sobre a terra? Agora eu pergunto, e quantas nações não morreram? Estarão mortas? Não são também muitas? Ou não? Então, as nações que já morreram serão julgadas no trono branco. As nações vivas serão julgadas no trono de glória. O Senhor separa vivos e mortos. Lembrando que esses vivos e mortos não são anjos, não são a igreja, não é a nação de Israel, mas sim as nações gentílicas. Até aqui perfeito? Então vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 25. Vamos verificar o que diz o texto sagrado. Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante. Atenção. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Temos aqui 2 informações. A primeira, que nos indica o tempo. Então você não pode falar que isso que será depois do milênio. Porque aqui diz o quê? Quando é que o Filho do Homem se assentará no trono de sua glória? Quando vier o Filho do Homem. Quando ele vier, na sua segunda vinda. Tão logo o céu se abrir e ele descer, e então houver ali a guerra do Armagedon, as nações que estarão sobre a terra, é dito, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então ele se assentará. Aí agora fala do assentar-se dele sobre o trono de glória. É por isso que nós vamos chamar esse tribunal aqui de trono de glória. Talvez não seja nem esse o nome, mas nós temos que designá-lo. Então, se ele vai sentar no trono de glória, aqui é o trono de glória. Lá em Apocalipse capítulo 20, depois do milênio, fala assim, e vi um grande trono branco. Então nós vamos designar esse outro de o trono branco. O trono branco, e aqui é o trono de glória. Não confunda o trono de glória com o trono branco. Até porque o trono de glória será quando vier o Filho do Homem, na sua glória. E o trono branco será tão logo acabar o milênio, então ele se assentará no trono branco para julgar as nações que já morreram. Perfeito? Então voltando para cá, é dito, 25, 31 de Mateus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as igrejas serão reunidas em sua presença. Os filhos de Deus serão reunidos na sua presença. E ele vai separar da igreja uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Não. Pastor, você fica com essas brincadeiras sem graça? Para de bobagem. Não, não é bobagem. Eu faço isso para despertar a sua atenção para aquilo que você está lendo. Porque nós já acostumamos a ler automaticamente sem entender nada. A gente lê nação, entende igreja. A gente lê galardão, entende salvação. A gente lê judeu, entende nações. É porque como nos enganaram muito tempo, com muitos enganos, muitas mentiras, você toma aquela mentira e ao ler o texto, a mentira logo vem na sua mente e você não entende o que o texto está dizendo.
Então, o texto não diz igreja, não diz filhos. E diz assim: e todas as nações serão reunidas na sua presença. Eu pergunto, quem será aqui nesse trono de glória reunido na presença de Cristo? As nações. Você estará lá? Por que você não estará lá? Porque você não é nação. Pastor, como é que eu não sou nação? Eu não sou brasileiro. Você não é brasileiro. Já te falei, você é do céu. Você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo, você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você é do céu, é novo homem. Essa é a economia de Deus. As nações, eles não receberam a Cristo, não receberam a filiação do modo como nós recebemos. Ah, pastor, então o que vai acontecer com essas nações que serão reunidas? Eu já sei, o Senhor vai declarar que todos eles vão para o lago de fogo, porque não aceitaram Jesus, não é isso? Pessoal, isso é muito sério. Talvez isso que você vai ouvir hoje, talvez nem escute hoje ainda, não vai dar tempo. Mas isso que você vai ouvir hoje, ou a semana que vem, ou na outra semana, eu não sei quando, mas se você voltar aqui, você vai ouvir. Talvez te soe estranho. Talvez te soe estranho. Mas será que é estranho porque eu estou mentindo? Será que é estranho porque eu estou inventando? Será que é estranho porque eu sou um herege? Ou será que é estranho porque você não leu a Escritura com atenção? Ou será que é estranho porque tudo que você ouviu até hoje foi um maniqueísmo caído? Então, a estranheza virá. Mas você tem que julgar. De onde vem essa estranheza? Será que é porque o pastor Alexandre está trazendo coisas novas que ele está inventando? Ou que alguém inventou e ele acabou pegando isso? Ou será que a estranheza é porque eu, particularmente, nunca me deparei com a verdade escrita? Eu nunca me preocupei em ler a Escritura com atenção, observando, para saber se o que estão pregando aí fora, se de fato é daquela maneira ou não. Eu tenho certeza que hoje os irmãos estão mais atentos a isso, não estão hoje? Mas não é verdade que nós já engolimos muita coisa? Já comemos muita porcaria? Muita carniça? Mas éramos urubus, irmão, comia carniça, bolota de porco, tudo de ruim, a gente engolia e falava glória a Deus. Agora você está tendo um pouquinho mais de critério, mas cuidado para você não se tornar orgulhoso, cuidado para você não se tornar autossuficiente e achar que não precisa nem de Deus mais para viver. Cuidado. Mas o texto diz assim, 25:31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Eu vou ser redundante, eu vou ser repetitivo, eu vou ser prolixo. Não tem problema não, pode me chamar de prolixo. Pode chamar. Mais uma perguntinha. Quem será reunido na presença de Cristo nesse dia? Vocês estão certos disso? As nações. E você estará nesse dia aqui? Não. Irmã Júlia, você não estará aqui? Certeza? Por qual motivo? Hã? A mocinha falou alguma coisa? É? Foi você? O que você falou? Porque nós fazemos parte da igreja. Ou seja, quando alguém se converte, ele deixa de ser brasileiro, mexicano, chinês, porque ele morre com Cristo. Essa morte para Deus é morte. E você agora tem um novo nascimento, e esse novo nascimento é do céu, é do Espírito, é do alto, é celestial. Então, quem estará aqui? As nações. Então agora você vai ter que encarar esse texto do ponto de vista das nações. Daqueles que não receberam a Cristo do modo, atenção, do modo como você recebeu. Pastor, por que você fala do modo? Existem vários modos diferentes? Existem. Vários modos. Você teve o privilégio de viver na era da graça, na era do Espírito, na era da realidade, na era do Evangelho. Isso é um privilégio de poder ouvir falar de Cristo do modo como você ouviu. Mas será que a salvação de Cristo, ela não é eterna? Ela não é universal? Será que ela só abarca, ela só inclui as pessoas que estão isoladas nesse tempo?
o sacrifício de Cristo só pode salvar esses que estão aqui ouvindo isto? O sacrifício de Cristo é universal. Agora, veja, leia o texto comigo. O que vai acontecer? E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E pelo menos até aqui, nós temos apenas uma comparação. Ainda que essa comparação, metaforicamente, queira falar da natureza das pessoas. Do modo como o pastor fala, cabritos, para cá, ovelhas, para cá. Naquele dia, quando as nações se reunirem em torno de Cristo, ele vai separar uns dos outros. Você, fulano, para a minha direita. Você, Beltrano, para a esquerda. Imagine só, ele separando. E antes de ele falar por que direita e esquerda, alguém pergunta assim, vem cá, está na direita é bom ou é ruim? Por que o outro foi para a esquerda? É bom ou ruim estar na esquerda? Calma. Ele vai separar. Quando as nações estiverem todas separadas, um grupo à sua direita, outro grupo à esquerda. Versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Pastor do céu, peraí. Se ele vai colocar as ovelhas à sua direita, então são os crentes. Hã? Não é ovelha? Ou não é ovelha? O problema é que te disseram que só você é ovelha. E o pior é que esse princípio é tão ruim e tão equivocado que os pastores hoje em dia não querem ser ovelhas não. Vocês, eu sou pastor, vocês são ovelhas. Se o pastor não é ovelha, então deve ser bode. Mas ele não quer ser ovelha. Ele se ofende porque é ovelha, não quer ser ovelha, então deve ser cabrito, bode. Não, pastor. O senhor é pastor ou é ovelha? É um pastor ovelha, né? É uma ovelha pastor, mas é ovelha. Hã? Uma vez, falou assim, ô, fulano de tal, chamou pelo nome, né? Ele falou, pastor fulano. Falei, oi, tudo bem? Como é que você se chama? Pastor fulano. Dá vontade de falar assim, não, eu perguntei o nome. O seu nome é pastor fulano? É. O senhor pode me mostrar a sua identidade, por favor? Aí mostra. Está errada a sua identidade. Falta pastor. Não, mas para nada. Você falou que o seu nome é pastor, fulano. Seu nome é fulano. É Alexandre. Seu nome, prazer, Alexandre. Se perguntar, o que você faz? Aí você pode falar, eu sou professor, sou isso, aquilo. Ou então eu cuido de um rebanho. Aí você pode falar. Mas você simplesmente falar que não. Aí não. Bem, mas veja o texto. Que as nações reunidas em torno de Cristo, elas serão separadas. O Senhor vai separar uns dos outros. Quando diz e separará uns dos outros, não está no versículo 32? E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Não diz umas das outras. Se dissesse umas das outras, seria uma nação para cá, outra nação para lá. Então, reunidas as nações, ele não vai separar as nações. Ele vai separar uns dos outros. Ou seja, numa nação, numa única nação, terá pessoas que vão para a direita e também terá pessoas que vão para a esquerda. Separará as pessoas que compõem as nações. E aí, para o nosso governo, e aqui começa o impacto do Evangelho Universal de Paulo, existem ovelhas que não são da igreja, mas que são ovelhas. Isso te ofende? Ah, pastor, mas eu pensava que só nós que éramos ovelha. Agora, qual a graça que tem assim? O bom é nós sermos exclusivistas, né? Só nós somos ovelhas. Se você quiser ser ovelha, vem pra cá. Você vai ter que tratar com isso agora no seu coração. Porque Jesus está aqui, 33. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Que maravilha. Não, lógico. O Ademir está dizendo que existem as ovelhas que são de Cristo e aqui são as ovelhas que são do Pai. Mas essa dicotomia verdadeira, ela não é conhecida. As pessoas acham que ovelha é só ovelha e pronto. Que se você não for crente, do cristianismo, você não é ovelha. Não é assim que fala? Ou não é, pessoal? Vamos cortar direito aqui, né? Bem, então é isso mesmo que você falou.
Entretanto, as pessoas não sabem. De todo modo, quando as nações então forem reunidas na presença dele, ele vai separar uns dos outros, ovelhas à direita, cabritos à esquerda. Pastor, está complicando. Vamos continuar a ler. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Mas eu não vou acabar isso hoje, tá? Não tem nem como, mas tudo bem. Eu começo hoje. Um dia nós vamos terminar. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Bem, o que ele dirá aqui aos da direita, ou seja, as ovelhas, lembre-se, não é a igreja que ele está falando, ou é? Bem, vocês estão bem claros disso. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Faz uma pausa aí. Vinde, benditos do meu Pai. Os irmãos devem se lembrar que quando Jesus Cristo ressuscitou, entenda esse princípio. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, e ele então apareceu ali para aquelas mulheres, ali mesmo no sepulcro, ali ao redor daquele jardim onde ele fora sepultado, agora ressurreto, ele falou assim: olha, para as mulheres, ide e anunciai aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei, e que eles devem ir para Galiléia, porque lá eu me apresentarei a eles. Diga que eu subo agora para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Neste momento, olha o que ele está dizendo: eu subo para o meu Pai e vosso Pai. O Pai celestial é de Cristo e também é dos discípulos. Por que o Pai é do Filho e também dos discípulos? Porque com a morte e ressurreição de Cristo, aqueles que nele creem, eles são feitos filhos de Deus. Se são feitos filhos de Deus, se tornam o que de Jesus Cristo? Irmão. Jesus Cristo é seu irmão. Jesus Cristo é nosso irmão. Mais velho, é o protótipo do propósito de Deus. Portanto, o Pai Celestial é o nosso Pai. Por isso Jesus disse: quando orardes, orareis assim: Pai nosso. Não é meu Pai, é Pai nosso. Todos os filhos de Deus regenerados, eles podem orar e devem orar: Pai nosso que está nos céus. Agora, nesse texto aqui de Mateus 25, Jesus, ao olhar para os da direita, que são nações, não são igreja, o que significa que não são filhos, ele dirá assim: vinde, benditos do nosso Pai. É assim que diz isso aí? Vinde, benditos de meu Pai. O que implica que esses aqui julgados não são filhos de Deus. Pastor, mas é porque eu entendo que o filho de Deus é salvo. O que não é filho de Deus é perdido. Essa é a dicotomia do maniqueísmo. Entretanto, aqui nos é dito que há alguns das nações que serão colocados à direita do Filho, e ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eles possuirão o reino, e esse reino é o reino milenar, é o reino de Cristo. E aqui vocês começam a perceber que quando diz que Cristo vai reinar sobre nações, essas nações que aqui estarão na terra, sobre as quais Cristo e os vencedores vão reinar, são as nações que forem aqui nesta passagem aprovadas. As nações que aqui foram colocadas à direita, aqueles que aqui são chamados de ovelhas, eles vão constituir esse reino material aqui embaixo, as nações sobre as quais a igreja vencedora e Cristo irá reinar. Então, se o maniqueísmo do cristianismo estivesse correto, imagine, os ímpios no lago de fogo e os salvos no céu, e não há nada mais do que isso, eu pergunto: sobre quem a igreja iria reinar? Porque os ímpios estão no lago de fogo. A igreja vai reinar com Cristo. Mas e as nações? Onde estarão? Hã? E as nações? Hã? Eu estou dizendo, se o maniqueísmo dicotomático, fosse verdadeiro,
Se fosse, nós estamos dizendo que não é. Em que sentido que eles falam? Que os salvos vão para o céu e os perdidos para o lago de fogo. São maniqueísmo, dicotomizou para lá e para cá. Não tem terceiro grupo. Perfeito? Se fosse assim, sobre quem a igreja vencedora iria reinar? Cadê as nações? Não tem nação. Porque os ímpios estão no inferno, os salvos estão no céu. Então não tem nação nenhuma para reinar sobre ninguém. É por isso que o texto diz que nós vamos reinar sobre nações. E o texto também diz que quando Jesus julgar as nações, ele vai separar uns dos outros, a direita e a esquerda. E aos da direita dirá: vinde benditos do meu Pai. Outras palavras, vocês aqui da minha direita, a quem chamo metaforicamente de ovelhas, vocês são abençoados pelo meu Pai, o meu Pai, e que é Pai da igreja, Pai dos salvos, Pai dos eleitos. Vocês são benditos. E que bênção é essa? Vocês entrarão para o reino. Serão as nações durante o reino de Cristo, sobre as quais Jesus e os vencedores irão reinar. Aí diz você, mas pastor, em que base? Qual é o critério de julgamento para que essas pessoas constituam as nações? Porque eles não receberam a Cristo do modo como nós, igreja, recebemos. E aí Jesus vai explicar. Está aí o motivo. Olha para a sua Bíblia. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 35 diz: porque vocês creram em mim e foram lavados pelo meu sangue, regenerados pelo meu espírito, vos tornaste igreja. Qual o critério? Por que que esses entrarão para constituir as nações do reino milenar? Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Pensa numa confusão agora, que ninguém lembra dele. E eles perguntarão: quando foi que nós te vimos enfermo, ou te vimos nu, ou te vimos com fome? Quando foi? Nós não nos lembramos de algum dia tê-lo socorrido. Versículo 37. Então perguntarão os justos, ovelhas, e agora justos. Isso é para dar nó na cabeça. Então perguntarão os justos. Ainda bem que quem falou esse texto aqui não foi Paulo, né? Porque senão já, não, isso é coisa de Paulo. Porque tudo que o povo não aceita de Paulo, fala que ele estava doido. Paulo, por exemplo, ele fala sobre eleição e predestinação de uma maneira belíssima nos capítulos 8, 9, 10 e 11 de Romanos. A pessoa não quer ser, fala: não, esse foi um momento de loucura. Todo mundo em algum momento não fica perturbado da cabeça? Então quando Paulo ficou perturbado, ele escreveu esse capítulo, perdeu a chance de ficar calado. Ainda bem que isso aqui foi Jesus que disse, né? Não tem como falar que Jesus estava doido. Mas vai ter alguém que diga também. 38, então, melhor, 37. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e o fomos visitar? 40 diz: o rei, engraçado, que ele vai reunir as nações, e esse que está julgando é o rei. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Opa, olha aqui: vinde benditos do meu Pai. Não é vosso Pai, é meu Pai. Digamos que vocês fossem as nações. Digamos. E eu estou aqui na qualidade de ser o rei que julga. Então, vinde vocês todos benditos do meu Pai. Vocês vão entrar para o reino. Isso porque eu tive fome, vocês me deram de comer e tal, tal, tal.
Mas quando foi isso? Quando vocês, nações, fizeram isto, deram de comer, de beber, de vestir, a um destes, aí vem o outro grupo, a um destes meus pequeninos irmãos, estes socorridos por vocês são meus irmãos. Portanto, somos todos filhos do mesmo Pai. Isso cria a separação para que não haja dúvida de que essas nações não são a igreja. Quando vocês fizeram isso, a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então, nós estamos diante aqui de uma situação em que pessoas de muitas nações hão de socorrer, em algum momento, não sei quando exatamente, mas nós vamos verificar isso daqui a pouco no Apocalipse, na outra semana talvez, como que em algum momento essas nações haverão de socorrer muitos dos filhos de Deus. E por que eles socorreram? O que levou-os a socorrer esses irmãos de Jesus Cristo? Será exatamente o Evangelho eterno. O Evangelho de Deus, ele é um Evangelho universal. Por ser um Evangelho universal, ele não se limita e não se restringe, não se esgota no Evangelho da graça. O Evangelho de Deus tem aspectos diferentes. Ele tem o aspecto do Evangelho eterno, Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Tem o aspecto do Evangelho da graça e tem o aspecto do Evangelho do reino. Portanto, vamos parar bem aqui. O que faz dessas nações, ou desses das nações benditos, a ponto de possuir o reino, o que foi fruto e foi o resultado do agir dessas nações em prol dos filhos de Deus, por socorrer os filhos de Deus, e eles só puderam socorrê-los por uma reação positiva ao ouvir o Evangelho eterno, é que eles agora entram como nações para constituir as nações durante o reino milenar. Ou seja, a chave que os faz ingressar no reino é o Evangelho eterno. Então observa que o Evangelho tem outros aspectos que talvez nós não conheçamos. Por isso que Paulo diz, quando Deus julgar os homens segundo o meu Evangelho. Ooh.